Seja muito bem-vindo ao Papo de Dono Podcast, o podcast de empreendedores reais para empreendedores reais. Eu sou Carol Costa, mais de 20 anos empreendendo, acredita, apesar da Zacaria. E hoje a nossa convidada muito especial, minha sócia de vida, minha irmã mais velha, minha sócia na empresa. E a gente vai bater um papo sobre visão e liderança. Fica por aí. Isso você que já está empreendendo e sabe que empreendedorismo real às vezes não é isso que você vê no Instagram. Nós vamos trazer aqui alguns insights e alguns caminhos para que você possa trilhar o seu caminho real do empreendedor de maneira mais assertiva. Beleza? Graça, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Dono. Que prazer estar aqui novamente, fazendo esse papo de dono, um papo real. E eu queria já falar que não precisava ter dito irmã mais velha, né? Poderia ter ficado quieta aí nessa... Mas vale, ó. Eu quero começar com uma frase de efeito que eu li recentemente nas minhas anotações, que eu nem me lembro onde que eu peguei essa frase, mas vamos lá. Quanto maior suor derramado no treinamento, menos sangue será derramado em batalha. Então, quanto mais suor derramado no treinamento, menos sangue será derramado em batalha. Isso tem tudo a ver com o que a gente faz na nossa escola de resultados, mas muito além disso, esse podcast é um oferecimento de Potencial Pleno, a sua escola de resultados, @Potencial Pleno Oficial, segue lá no Instagram, beleza? Fala um pouquinho sobre o que você vê em treinamento, já direcionando para liderança, para visão, para crescimento de empresa. Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar é educação. Primeira coisa, o treinamento é para estar disponível para todos, o conhecimento está disponível para todos, mas o conhecimento sozinho não faz muita coisa. Eu preciso adquirir uma habilidade. E para adquirir uma habilidade, eu preciso treinar. Né? Na academia, seja... Até por coisas bem simples, assim. Para dirigir um carro, você precisa treinar. Para aprender a nadar, você precisa treinar. Para você falar aqui no microfone, precisou treinar. Ninguém nasceu, nossa, com habilidade para comunicação assim, um bebezinho. Tem que haver um treinamento. E desde sempre na minha vida, eu me preocupei com isso. Quando eu era adolescente, assim, eu estava sempre em busca de conhecer alguma coisa que estava em alta, uma inovação no mundo. Sim. E aprender e treinar aquilo. E eu ficava muito frustrada quando eu aprendia e não conseguia pôr em prática. Ah, que massa. Conta pra galera que, é claro que eu sei desse case, mas como que foi o treinar o teu inglês, né? Você saiu do Brasil, pouca gente sabe, a Grace morou fora nos Estados Unidos, já teve um episódio, inclusive, sobre isso, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu treinamento de inglês. Quando você percebeu, que tem muita gente que vai pra fora do Brasil e acaba convivendo ali com a comunidade brasileira e não tem o mesmo nível de influência que você voltou, por exemplo. Quando você percebeu que era importante treinar o seu inglês, saindo daqui sem falar nada e voltando fluente, por exemplo? Primeiro, porque a comunicação abre portas, né? Ah. Não tem como, em qualquer país do mundo, você não conseguir se comunicar. Tudo começa na comunicação. Sim. Né? Para as pessoas acreditarem que você tem aquele talento, aquela habilidade, você precisa saber falar. E foi bem difícil, Carol. Na verdade, foi bem difícil. Não tem essa coisa de, nossa, você aprendeu inglês super fácil. Ah, é fácil aprender inglês. Gente... Unbelievable. Olha só. O case do Unbelievable. Então, eu cheguei nos Estados Unidos, não sabia nada, e eu comecei a assistir desenho animado na TV, porque na minha cabeça eu acreditava que desenho animado era inglês mais fácil. Não é. Gente, não é. Aí, tinha lá um desenho e toda vez que alguém marcava um gol, o locutor gritava Unbelievable! Gente, eu não sabia o que era Unbelievable. Eu não tinha um dicionário em casa. E eu comecei loucamente a pensar sobre o que era Unbelievable, andando. Aí, de ônibus, de metrô. Um dia eu vi passou, sei lá, umas 2 semanas, eu vi um outdoor de uma balinha, bala de goma, assim, sabe? E tava escrito Believe Your Dreams ou Unbelievable Taste, uma coisa assim. E aí meu Deus, é inacreditável. E só depois de uns 2 meses que eu entrei na escola, eu fui atrás de material e saber. Não tinha Google, gente, não tinha WhatsApp, não tinha computador, não tinha nada. Não tinha inteligência artificial. Não tinha inteligência artificial, não tinha pergunte pra Siri, não tinha nada disso. Era dicionário e alguém que tinha o conhecimento pra me falar. Legal. E aí eu fui aprendendo. Mas, gente, falando bem a verdade do treinamento, Carol, o que aconteceu comigo? Eu fui em busca de tudo que me fizesse treinar o que eu estava aprendendo. Então, eu entrei numa escola de idiomas
Nessa escola de idiomas, eu entendi que eu precisava ser exposta mais ainda àquilo, Sim. para eu conseguir treinar. Eu assinei o Jornal da Cidade, que era tipo a Gazeta do Povo da cidade. Para quem é de Curitiba, conhece a Gazeta do Povo. Para quem não é... É o Jornal da Cidade. É o jornal da sua cidade. É uma Folha de São Paulo. Eu assinei e eu recebia todos os dias. E eu lia o jornal sem saber ler. Que curioso. Olha aqui, trazendo para nossa vida empreendedora, né? A pergunta e provocação que eu quero deixar aqui para quem está assistindo a gente, os empresários, empreendedores da vida real que estão assistindo a gente, é o que você precisa treinar, empresário? O que você precisa treinar aí que você vai precisar ler o jornal sem saber ler o jornal, entende? Existem algumas incompetências, eu sempre comento com os nossos clientes aqui, as nossas potências, né? Que existem algumas incompetências que nós empreendedores temos. E existem competências que temos. Você está empreendendo aí porque você tem competências que já estão desenvolvidas e algumas não competências. E essas não competências precisam ser treinadas. Hoje, no nosso dia a dia, na nossa prática, o que você percebe dos nossos clientes empresários ou dos times dos nossos empresários que são algumas incompetências no sentido de não saber mesmo, que competência existe conhecimento, habilidade, atitude para desenvolver, que está mais desafiador no mercado de hoje. O que você percebe? Carol, é mais fácil dizer eu odeio inglês e eu não vou conseguir aprender. Eu odeio planilhas e eu não vou conseguir aprender. Eu não quero aprender. Eu ri nervosamente aqui. Eu odeio falar em público, então eu não vou conseguir falar em público e eu não vou aprender. Eu não tenho paciência para treinar pessoas. Eu não tenho paciência para fazer videozinhos na internet. Essa coisa de Instagram, não tenho, não é para mim isso aí. Então, é mais fácil falar isso e admitir uma incompetência e aí não obter sucesso ao longo da vida por conta dessa incompetência do que fazer mesmo sem saber. Porque eu lia todos os dias, acordava meia hora antes para ler a principal notícia do jornal, para que eu entrasse no ônibus e eu ouvisse as pessoas falando sobre aquela notícia. Então eu lia a foto, né? Sim, eu lia a foto. Eu lia a foto e imaginava. Sim. É verdade isso, Roger. Eu li a foto. É um acidente de trânsito. Então agora eu sei que isso aqui é um acidente de trânsito. Então, eu entrava no ônibus. E que possivelmente as pessoas vão estar falando isso no ônibus. Vão estar falando isso no ônibus. E aí eu ficava atenta, ouvido atento. É verdade, era isso. E até eu chegar no meu trabalho, eu tinha entendido o que era a notícia. E se alguém me perguntasse no meu trabalho sobre o que era, eu já sabia do que se tratava. Então, planilhas, por exemplo. Eu vejo muitos empresários falam, eu não quero olhar planilhas, eu não sei medir o meu lucro no final do período, eu não... Só que eu não consigo, eu não sei, eu tenho que contratar alguém para fazer. Aí você contrata alguém pra fazer, você continua sem saber ler, porque a pessoa sabe fazer, mostra pra você, mas você não sabe ler a planilha. Caraca. Você não sabe ler o que tá escrito ali. Sim. Sabe? Então, tem que começar preenchendo linha por linha. Então, eu não sabia fazer planilha de Excel. Então, eu contratei alguém pra montar a planilha de Excel. Gente, alguém montou. Tem na internet, tem aplicativo. Sim. Você precisa preencher aquilo. A gente tá num momento muito curioso da vida humana, né? É fácil. Porque é muito facilitado. Tudo é fácil. Você pode baixar uma planilha de Excel de vários sites, você pode digitar no Google e encontrar, você pode digitar no chat GPT. Então, a vida tá facilitada. Não é uma questão de você não ter a planilha. Mas eu não tenho a planilha. Existem planilhas. Agora, precisa preencher a planilha. Aí eu não sei, vamos dizer, não sei ler, não sei preencher a planilha. Aí você começa a preencher um por um. Você vai preenchendo, leva tempo, para aprender a nadar levou tempo, para aprender inglês fluente levou tempo. Um por um. Eu fiquei 1 ano lendo o jornal. Sem saber ler. Sem saber ler. E aí um dia eu aprendi a ler, adivinha o que aconteceu? Eu parei de ler o jornal. O retrato do empreendedor brasileiro. Quando eu encontro, Deus, agora eu descobri o que eu vou isso que fazer. aconteceu. Quer saber? Nunca mais vou fazer. Daí eu comecei assim, agora eu já sei ler. Aí foi empilhando o jornal na incrível. porta de casa. Falei, agora fui empilhando o jornal. Eu cancelei a assinatura do jornal. Mas eu já sabia aquela habilidade. Claro. E aí eu fui melhorando naquela habilidade. Perfeito. Eu cheguei... eu fiz muita coisa na vida, sendo intérprete e tradutora de empresas internacionais. Viajei o Brasil todo com empresas que me contratavam para fazer negociações. Tudo resultado do meu esforço e também paciência para guardar o processo. Porque não foi de um dia para noite, demorou 1 ano e meio. Assim, para ficar bem fluente, demora uns 4 anos, né? Isso você estava vivendo Praticando, lá, todo vivendo dia, lá. ouvindo a galera e tal. Quando a gente traz isso para o nosso mundo empreendedor, para nossa vida empreendedora, eu vejo muitos empresários que, como você disse, um exemplo excelente aí da planilha, né? Então vai lá e preenche a planilha. Mas eu contratei alguém que vai preencher a planilha para mim. Mas você precisa saber ler a planilha para extrair dela o que tem de melhores resultados. Então, olhando para a visão do negócio, hoje, um empresário que tem ali seus 5 colaboradores, 3 colaboradores, que tipo de visão que você acredita
pela nossa percepção aqui, na nossa escola de negócios, nossa escola de resultados, qual é a visão que o empresário precisa ter para ir para um próximo nível? Para quem tem 3 colaboradores, ir para 5, para 7, para 10, para sair de 100 mil de faturamento mês para 150, 200, 300. Qual é essa visão que o empresário, na nossa realidade mesmo, que é a realidade de micro e pequena empresa, a realidade de quem está com a mão na massa, a realidade de quem opera o negócio ainda, que precisa tirar o seu tempo. Nos nossos treinamentos, a gente brinca, é o tempo de você sair da sua empresa para olhar lá de fora. Porque quando você está dentro da operação, eu brinco como uma garrafa de... Eu estava com a garrafa de água até aqui. Estou com a garrafa de água aqui, vou fazer... Esferrier me patrocina, tá? É a minha água com gás favorita. Uhum. A água que está aqui dentro dessa garrafa, ela não consegue ver a embalagem. Você entende isso? Então, nós, quando estamos dentro das nossas empresas, a gente não consegue ver a empresa de fora. Então, saindo e tendo essa percepção de fora, você já consegue ter uma clareza um pouco maior. Então, conta um pouquinho do que precisa dessa visão para o próximo nível. O que você tem percebido das pessoas que estão com a gente, da tua vivência empreendendo também há mais de 20 anos? Conta aí pra turma. Carol, você vai rir, mas é sério. Mas é sério. É sério. Gente, se você vai começar a empreender com foco no dinheiro, já começou errado. Porque o dinheiro, ele só vai vir depois de que você fizer a tarefa e o processo demora. Ah, mas tem startups que de repente ficaram... Gente, não existe o de repente, né? Sim, é lentamente, então, de repente. Se você tá com foco no dinheiro, você tá atrasado e você vai cansar. E você vai desistir. Eu sempre falo, o empreendedor, os que desistem. Ah, mas é falta de caixa. Meu, tem que ter muito propósito. Tem que ter muito propósito. E saber que você vai trabalhar 12 horas, 14 horas, vai. Sim. É somente o propósito que faz o processo ser tolerado. Né? E somente o propósito vai fazer você conseguir durar 10, 20 anos. Se você não tem propósito, se você não acredita verdadeiramente no que você está fazendo, se aquilo não é um motivo de vida, é desafiador. Sim. É minha experiência própria. Tá? E a gente não está tem falando que fazer. aqui do propósito maiêutico, filosófico. É um propósito do dia, o propósito com a sua empresa, o propósito... Claro, vai trazer o sustento da tua família, mas eu quero também vamos tirar essa embalagem do propósito, essa embalagem que muitas vezes a gente vê na internet, que o propósito é algo que é mais filosófico, também tem, mas qual que é o real... Entender qual é o propósito. Talvez quem está assistindo a gente agora fala, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o propósito da empresa. Vamos trazer isso para termos reais? Vamos. Vida real? Para que a sua empresa existe? Essa empresa existe para quê? É uma padaria? Essa empresa existe para alimentar as pessoas. Tem que ter pão pronto 6 horas da manhã na vitrine. Se você colocar na mente que o teu propósito é esse, 6 horas da manhã, todas as pessoas que acordaram muito cedo, que vão pegar o ônibus, um Uber, vão pegar seu carro, que não conseguiram tomar cafezinho de manhã, com pão fresco, e você vai servir essas pessoas, vai demorar o tempo que tem que demorar do crescimento do caixa, mas vai acontecer. Constância. Faz 5 anos que eu vou na mesma padaria, 6 da manhã, o pão tá quentinho lá. Começa assim, tô cansado, tá cansando, isso daqui não tá dando certo, aquela nuvem que o empresário coloca na cabeça. Chega um dia, 6 da manhã não tá o pão lá na vitrine. Na outra semana de novo. O cliente para de ir, ele acha um lugar que tenha constância para servir ele. Agora, o que você está fazendo hoje aí, aonde você está? Para que você existe? 11 horas da manhã o buffet está servido. 9 horas em ponto começam os treinamentos aqui na Potencial Pleno. Sim. 9 horas em ponto todo mundo já sabe, né? Uma salva de palmas aos pontuais, que já virou um ritual e uma frase nossa, né? Que já poderíamos até patentear essa frase, com uma salva de palmas. É a certeza de que vai acontecer. Agora, para que você existe é isso. O que vai acontecer na trajetória é constância e administração e gestão do dinheiro. Gestão do tempo, gestão do dinheiro e gestão de você. Perfeito. É muito mais do que o como, né? Muita gente fala assim, cara, 100% dos nossos clientes procuram a gente para buscar o como. Como eu faço isso, como eu faço aquilo, como que eu lidero pessoas, como que eu contrato, como que eu demito, como que eu faço a gestão de fluxo de caixa. Gente, eu juro, e eu dou essa resposta sempre, né? Se você abrir agora o Google e colocar lá como gerir pessoas, como fazer o fluxo de caixa, como contratar, como demitir, você tem muito conteúdo. O como está disponível. E eu não desejo limitar o nosso cliente com o meu como. Eu não desejo limitar você que está ouvindo aqui com 3, 4, 5 comos.
Porque é uma frase do Viktor Frankl, depois você procura aí, é uma frase famosa na internet, que é um grande porquê supera qualquer como. Porque quando você tem um grande porquê, esse caminho não deu certo, porque um como é um caminho. Eu vou para outro caminho, eu vou para outro como, eu vou para outro como, eu vou para outro caminho. Para gestão de si, gestão de liderança, gestão de dinheiro, gestão de tempo. Então, servir é maior do que qualquer como. Porque o porquê, o para que existe, tá lá. Tá aqui. Para que você está fazendo isso aqui? Para que mesmo? E eu sei que todo dia, na vida do empresário, do empreendedor, talvez você se pergunte, para que tudo isso? Lembre das pessoas que você serve. Então, quem que você está servindo hoje com a tua empresa, né? Muito do que a Graça falou, assim, quem que você tem servido com o teu trabalho. E tem uma coisa muito legal que eu ouvi essa semana, eu tava tendo um bate-papo com uma cliente nessa semana, e eu falei, olha, o que é o mais gostoso do empreender? É que você consegue mudar de rota, você consegue fazer as coisas diferentes dentro da sua própria empresa. Sim. Olha, eu tô fazendo o pãozinho, agora eu resolvi que eu vou fazer um pãozinho em forma de coração. Então, a gente tem a certeza e tem a variedade. A gente tem as duas coisas dentro do próprio negócio. Para esse conteúdo, certeza, variedade, fique de olho aqui no podcast Papo de Dono, que em breve eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. As necessidades que fazem o seu cliente se tornar seu fã. Não se inscreveu no canal? Se inscreve agora no canal para que você receba o conteúdo em primeira mão. Isso mesmo, porque dentro da empresa, ao longo dos anos, se a empresa não inovar, não mudar o que ela está fazendo, às vezes não muda um produto, traz um produto diferente, descontinua um produto que já não estava mais fazendo sentido, já não estava mais sendo lucrativo, que já não estava mais o desejo do teu cliente, e vai mudando. Porque se você começar uma coisa e fizer sempre a mesma coisa por muito tempo e não inovar, a empresa não vai para frente. E como inovar? Como que hoje se inova no mercado atual? Nossa, tem tantas formas de inovar. Traz uma aí. Bom, inovar é fazer a mesma coisa de forma diferente. Inovar é agregar valor a uma coisa que já existe. Boa. Inovar é trazer uma tecnologia para uma coisa que não tem tecnologia. Tipo esse bate-papo, o papo de dono aqui é uma inovação, é uma criatividade dentro de uma empresa que já existe há mais de 6 anos. Sim. Então, só que agora tem microfones, tem câmeras, tem o Roger. Então, tem tanta coisa que a gente consegue disponibilizar para o cliente uma informação extra que pode ajudar ele a ter insights de criatividade. E a inovação está totalmente ligada à criatividade. Inovar é fazer uma coisa criativa que te dê dinheiro. Criatividade é ser criativo. Ponto. Nós podemos falar muito sobre criatividade também, como ativar a criatividade, mas isso fica para um próximo bate-papo. Graça, valeu. Desse aqui, agora sim me surgiu um ponto que o meu time falou. Carol, não esqueça de falar isso lá no final do podcast. Além de você se inscrever, além de você compartilhar com quem precisa desse ânimo, dessa energia aí do que a gente acabou de falar aqui, fala um pouquinho sobre o treinamento que você é responsável aqui na P2, que é o LEAP, Liderança Executiva de Alta Performance. Nós vamos ter uma turma daqui a pouquinho do LEAP, mas é um dos nossos treinamentos principais para líderes, gestores, gerentes, supervisores. Fala um pouquinho sobre o LEAP e o que esse bate-papo aqui é. O que você abrange lá no LEAP? Liderança é tudo. Liderança, em todo lugar vai ter um líder. Se na tua empresa você diz que não tem um líder, você não está enxergando quem ele é, mas ele existe. Porque o líder, ele tem iniciativa, tem proatividade e está pensando no melhor da empresa sempre. Então, em primeiro lugar, elenquem quem são as lideranças dentro da sua atividade hoje. E se você for esse líder, você precisa de ferramentas para gerir melhor as pessoas que estão aí. E o que a gente entrega no LEAP são ferramentas práticas e reais, não teóricas, reais, para você implementar no seu time de imediato. E o mais legal, Carol, é que eu faço o acompanhamento desses líderes quinzenalmente para entender como eles conseguiram pôr em prática, Sim. se aconteceu e o que estava faltando para acontecer. Legal, porque na prática a teoria é outra. Porque então na prática a teoria é outra. Precisa ter esse acompanhamento, Sim. tá? Então, são ferramentas práticas para liderança de pessoas, para condução, para formas de dar feedback, para como saber ouvir, como saber falar, frases certas que podem abranger todos os perfis comportamentais das pessoas, porque é muito importante saber isso, como falar com cada uma das pessoas. Eu não posso ter um mesmo forma de falar com as variadas pessoas que eu tenho no meu time, para conseguir ser mais assertivo, para que as pessoas te ouçam também. Porque uma coisa é você estar falando e outra coisa é se a pessoa está ouvindo ou não. Sim. Então, para que a outra pessoa escute e realmente
entenda o que você está dizendo. E haja a partir disso. E haja a partir disso. É preciso ter uma forma mais efetiva de conversar com as pessoas. Legal. E liderança eu amo. É o que eu mais gosto de fazer dentro das empresas que eu tenho e que eu sempre tive. Eu fui uma excelente líder. Eu tenho liderados que estão fora do país trabalhando. Eu tenho liderados em multinacionais. Eu tenho liderados que empreenderam, que estão indo super bem, que me escrevem. Né? Eu tenho liderados que moram na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, em vários lugares do mundo aí. E eu sei que eles aprenderam com os treinamentos semanais que nós sempre fizemos nas empresas que tivemos, né? Legal. Sempre, desde sempre. Desde sempre. Não só aqui na P2. Eu sempre tenho uma frase que eu até quero terminar minha fala aqui, que é assim, não é porque você é pequeno que você tem que pensar como pequeno e agir como pequeno. Você pode ser pequeno hoje, mas você precisa agir como grande hoje. Então, quando eu tinha 2 funcionários, eu tinha uma secretária e um professor. Eu fazia reuniões semanais com ata. Com a ata escrita à mão de todas... isso eu tô falando dos idos de 1900 e bolinha, né? Gente, mas se um dia vocês tiverem curiosidade de dar uma olhadinha nas minhas atas, eu tenho todas elas guardadas em casa. Claro, como uma excelente virginiana, perfeccionista, tá lá, ata guardada. Eu tenho. No começo eram só escritas à mão. Depois a gente começou a ter máquina de escrever. Daí, então, eu digitava na máquina de escrever e colava na folha. Depois tivemos computadores e aí imprimíamos a reunião e escrevíamos só os detalhes da ata. Legal. Mas eu tenho lá campanhas de marketing, discussões sobre clientes, tá tudo anotadinho lá e assinado pelos meus 2 colaboradores, né? Depois 5, 10 e 15, 20, assim, foi, né? Legal, excelente. Excelente bate-papo, Graça, seja muito bem-vinda novamente ao Papo de Dono Podcast. A Grace e eu vamos conduzir os nossos próximos Papo de Dono Podcast aqui juntos. E o mundo precisa de líderes melhores. Esse líder é você. Capacite-se, treine, se posicione nessa liderança. Nos vemos no próximo Papo de Dono Podcast. Até lá. Valeu, Roger!